Oi, gente! A gente está começando mais um UFMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O UFMG Esportes é produzido no Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o desempenho da Carol Moura no Rio Open 2025 de Taekwondo. A gente vai falar também da participação de atletas paralímpicos do CTE na primeira etapa do Circuito Nacional de Atletismo. Vamos falar de alguns eventos de pickleball que vão acontecer no CEL, do campeonato de peteca que aconteceu na Fafiche no último fim de semana, dos últimos resultados do Inter, o FMG, e das primeiras equipes regulares de vôlei que foram formadas na moradia da UFMG aqui em Belo Horizonte. Hoje a gente está aqui, eu que já me apresentei, e vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, quinto período de jornalismo, bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o JP, sétimo período de jornalismo e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Então vamos começar com essa notícia, né, sobre essa mais uma conquista da Carol Moura, a atleta do CTE. Conta pra gente, João Pedro. Exatamente, a nossa queridíssima Carol Moura fez muito bonito no Rio Open 2025 do Taekwondo. Ela foi vice-campeã na categoria até 65 quilos. A Carol é muito fera, né? Ela tem um currículo de respeito já. Ela já é campeã paralímpica em Paris 2024, já coleciona várias medalhas. Recorrentemente ela é notícia aqui, né? Sim, todo lugar que ela vai, ela Sim. ganha. Não, exatamente, uma estrela. E além disso, o Brasil dominou a competição. O Brasil que levou 8 das 16 medalhas de ouro disponíveis. Então, assim, 50% dos ouros ficaram com a equipe brasileira. E o Rio Open, ele aconteceu ali na Arena Carioca, lá no Rio de Janeiro, reunindo quase 380 atletas de mais de 30 países. Muito legal, hein? E por falar em atletas paralímpicos do CTE, como é que foi o desempenho dos atletas na primeira etapa do Circuito Nacional de Atletismo, JP? Bom, os nossos atletas também deram show. A Sofia Mariana abriu a competição com o melhor arremesso de peso do ano, 5 metros e 13, e assim garantiu o ouro. E nos 100 metros, o Thiago Lopes ele bateu o recorde pessoal com 25,58 segundos, mesmo ficando em 12º. Mas quem brilhou mesmo nessa prova foram o Thiago Mendonça, que ficou com a prata com 22,76 segundos, e a Emily Correia, que também foi prata com 28,68 segundos. Sim, e também teve a Fernanda Chaves, que apesar de ser a mais jovem, ela fez 28,55 segundos e ficou em 7º lugar. E na prova dos 1.500 metros, o Lucas Figueiredo fez o melhor tempo da carreira, 4 minutos e 30, e ficou só 2 segundos atrás do líder nacional. Sim, e o João Pedro, ele teve alguns contratempos, mas ele também teve foco e ficou em quarto com 17,57 segundos. Também foi um bom desempenho. Ótimo. E para fechar, a Sofia ainda voltou para lançar disco e garantiu o primeiro lugar com 22,41 metros. Assim, fantástica a participação deles. Muito legal. E onde que foi, gente, o circuito de atletismo? Foi em São Paulo? Isso, exatamente. Aconteceu em São Paulo, no Centro de Treinamento Esportivo. Foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e aconteceu nos dias 24 e 25 de maio. Tá, então vamos falar agora um pouquinho sobre o CEL, né? Demos aí as notícias do CTE, vamos falar das notícias do CEL. A gente teve, no último final de semana, uma oficina de pickleball e um torneio de peteca, não é isso, Malu? Sim, a oficina de pickleball aconteceu nesse sábado, dia 31, com a Recreacel. E no dia 13 de junho tem a inauguração oficial das quadras com um alão demonstrativo. A parceria com o Tênis do Céu, com a Federação Mineira de Pickleball e a One Pickleball. Sim, eu estarei lá, inclusive, para esse evento. E além disso, mais uma informação, a gente tem notícias que a reforma da piscina de 50 metros, que começou em novembro, mas ela tinha parado por causa das chuvas do verão, ela voltou. A gente vem cobrindo essa reforma há meses, né? Desde que a gente começou com o projeto aqui do MartaCast. E agora as obras elas estão sendo retomadas, mas o diretor do CEL, o Luciano Pereira, ele falou sobre os desafios para manter o ritmo, principalmente pela falta da mão de obra e dos materiais. Sim.
E aí, no último sábado, teve também o campeonato de peteca da Fafiche, que também aconteceu no céu, né? Exatamente, o campeonato, ele que foi no sábado também, começou às 8, foi ali até por volta das 4 horas da tarde, contou com 32 atletas, teve apoio da Red Bull, teve DJ animando o evento e tudo mais, foi muito legal. Sim, e o torneio ele foi misto, foi com 4 grupos de 4 duplas cada. Foi fase de grupos e mata-mata, e os campeões foram Marina Silvestre e Lucas Fernandes. Você disputou esse campeonato, JP? Então, eu ia disputar, mas infelizmente eu torci o tornozelo na sexta-feira à noite, não consegui. Agradecer muito a galera da Fafiche, assim, e parabenizar muito eles, porque foi, assim, um evento muito legal. A gente vai disponibilizar uma notinha, tem até um vídeo que eles fizeram do pós do evento. Parabenizar muito a Maria Agnes, que é a coordenadora da peteca, que assumiu esse desafio, assim, fez um evento maravilhoso. Então, parabéns para toda a Fafiche, parabéns em especial para Agnes. Certo. Vamos falar agora do Inter UFMG, gente? Como é que estão as disputas aí do último fim de semana? Exatamente. Nesse final de semana a gente teve o último jogo da fase de grupos, definitivamente. A gente teve grande parte das quartas de final também realizadas nesse final de semana. E para começar, a gente vai falar do futsal feminino. Nas quartas de final da divisão prata, a Taurus venceu a Medusa por 3-1 e agora enfrenta a Bio na semifinal. Sim, e o Issex ele vai encarar o Donto na outra semifinal da divisão prata. E no basquete feminino, que devido à quantidade pequena de atléticas, só tem a divisão ouro, a Medusa venceu a Face por 27-11 e agora enfrenta o Grifo. E a Vetusta venceu o Issex por 28-17 e encara a Hércules nas semifinais. Semifinais definidas. Sim, isso mesmo. E a gente vai ter a Efeto contra a Vetusta e Grifo contra a Medusa pela semis. Exato. E no basquete masculino, a gente teve o último jogo da fase de grupos do Inter. A Efeto venceu o Grifo por 55-43 e garantiu o segundo lugar no grupo. Eles tiveram a mesma campanha de 4 jogos, cada um venceu 3, mas o Grifo ficou em primeiro pelo critério de saldo de pontos, assim. O Grifo ficou com um pouco a mais do que a Efeto. E nas semifinais agora o Efeto enfrenta o Issex, enquanto o Grifo joga contra a Face. Isso. E no handebol masculino, nas quartas da divisão prata, Profeta passou pela Saúde e agora enfrenta a Face na semifinal. Isso, e no handball feminino, a Fafiche venceu a Saúde, foi assim um jogo muito apertado, foi 20-20, o jogo decidido ali somente nos 7 metros, o único jogo que a gente teve até agora que chegou ali na decisão por 7 metros, e assim, após 9 bolas, a Fafiche conseguiu vencer. Um destaque muito legal nesse jogo foi que a melhor jogadora, que foi a goleira da Saúde, a Ana Beatriz Nunes, ela não era goleira, ela teve que ser improvisada no gol. Então, assim, parabenizar ela, parabenizar também as meninas da Saúde. Esse jogo que foi um reencontro após a final da Copa União, que tinha dado Saúde, então a revanche aí a Fafiche conseguiu E super vencer. acirrado, né? Não, muito, né? Sim. E no vôlei, o Guará venceu o Odonto em um jogo que foi muito acirrado e a Aleb venceu o Profeta. Ambas avançaram para a semifinal na divisão prata. Do vôlei masculino, né? Isso, exatamente. A Bio acabou vencendo a Odonto ali. Foi um jogaço. Inclusive, a gente tava até conversando aqui com o melhor atleta recentemente, o Davidson da Bio. Foi muito legal. Bom, e por último, do Inter, no futebol de campo, a gente já tem as finais definidas. As semifinais aconteceram nesse final de semana, todas lá na Arena Inconfidência. E a Face acabou vencendo o Grifo por 3-1. E a Efeto bateu a Fafiche por 2-0, então teremos Face e Efeto na final. Muito legal esse jogo, porque da última vez que aconteceu a semifinal do Inter, do futebol masculino lá em 2023, entre Fafiche e Efeto, aconteceu um caso muito curioso, assim. Um jogador da Efeto acabou lesionando um garoto da Fafiche, a Efeto acabou sendo eliminada por WO. A competição acabou com o Grifo se sagrando campeão, mas sem jogo final, então tava todo mundo um pouco meio que tenso pra saber como é que ia acontecer esse jogo. Mas ainda bem que rolou tudo bem, não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, ganharam na bola mesmo. Parabéns Prefeto, parabéns pra Face e que venha uma grande final. Teremos também decisão de terceiro entre Fafiche e Grifo. Legal. Vamos falar agora sobre as notícias esportivas da moradia da UFMG. A gente tem aí as primeiras equipes de vôlei, né, sendo formadas lá na moradia. Conta pra gente, JP. Exatamente, a gente tem a notícia da formação das primeiras equipes regulares de vôlei lá.
da moradia, com cerca de 80 estudantes inscritos. Então, assim, é muita gente que quer jogar vôlei lá, é muita gente que tá participando. Foram cerca de 35 homens e 45 mulheres. Sim, e as equipes elas já estão treinando semanalmente desde o começo de maio. A gente falou com a organização e eles contam pra gente que estão buscando apoios financeiros para manter os treinos e seguir evoluindo. Sim, eles estão treinando semanalmente. A gente fez uma entrevista com o Davidson para um programa especial do UFMG Esportes, que a gente vai postar em breve, né? E ele conta vários detalhes, né, das atividades esportivas que acontecem na moradia da UFMG aqui em Belo Horizonte, incluindo a formação dessas equipes e como que faz para participar, como que tem sido os treinos e as dificuldades também que eles têm enfrentado, né? Acabamos, gente, por hoje? Acabamos! Então, vamos chamar o pessoal aí, né, para acompanhar as notícias do UFMG Esportes na Revista Marta, revistamarta.com. A gente tem uma seção específica e especial sobre as notícias esportivas da UFMG. E nos sigam também no Instagram, UFMG Esportes, para ficarem por dentro do que acontece em termos de esporte na nossa universidade. É isso, semana que vem a gente está de volta. É isso. Tchau, 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 gente. gente. Tchau!